As atividades portuárias envolvem um conjunto de entidades e de processos muito variados. Deste facto decorre a necessidade de aplicações informáticas diferenciadas, consoante as entidades e os fins que se pretendem servir. Se nos concentrarmos apenas nos navios e nas cargas, podemos ver aqui de forma sucinta o essencial da atividade portuária. Temos por um lado os serviços ao navio, onde se destacam as manobras, o abastecimento ao navio e os cuidados à tripulação. Temos por outro os serviços à carga, onde se destacam a carga e a descarga, o armazenamento, a recepção e levantamento, a portaria e o transporte. Intrinsecamente ligado a todo o processo temos a questão da alfândega e dos entrepostos aduaneiros. Para suportar toda esta variedade de atividades, disponibilizamos mais de uma dezena de módulos aplicacionais para os portos. O presente vídeo apresenta o módulo M710 Portos Comercial. O essencial deste módulo é a elaboração de propostas e realização de contratos com terceiros, tendo em vista a venda de produtos e serviços portuários. Basicamente, alguém está interessado em embarcar ou desembarcar cargas constituídas por um conjunto de mercadorias e começa por pedir uma proposta ou orçamento. Este módulo visa suportar este processo até que o contrato está feito e a proposta segue para ser executada pela produção. Os nossos módulos para os portos implementam a visão por nós desenvolvida e aplicada na logística em geral e que se baseia nos seguintes conceitos base: operações, microoperações, cargas, lotes de mercadoria, produtos e serviços logísticos. As operações são constituídas por microoperações e têm como objeto os lotes de carga mercadorias. Ao processo estão ligados os produtos e serviços portuários. Vamos olhar estes conceitos mais de perto. Operações. Um conjunto de ações com um determinado fim operacional a pedido ou ligado a um terceiro. Por exemplo, o embarque de determinada carga, mercadoria, a pedido de um exportador. Microoperações. São os elementos em que se decompõem as operações para efeitos de orçamento, planeamento, execução, custo e faturação das mesmas. Por exemplo, uma operação de embarque pode ter como microoperações descarga, recepção em parque, parqueamento coberto, trâmites alfandegários, transferência para a promada, carregamento de navio, etc. Produtos e serviços portuários são os produtos, serviços logísticos necessários para a concretização das operações. Alguns estão ligados a microoperações, como o frio para a conservação de mercadorias, os encerados para a cobertura de cargas, os barrotes de madeira propriamente, os dias de parqueamento. Outros estão ligados às mercadorias no sentido em que se traduzem na manipulação das mesmas. Por exemplo, RoRo, veículos ligeiros. É o serviço de movimentação de automóveis pelos meios próprios dos mesmos, motor a trabalhar e motorista. Tendo em conta estes conceitos, vamos abordar sucintamente o menu base deste módulo. Aqui do lado esquerdo temos acesso aos terceiros com que nos relacionamos e que interessam especialmente a este módulo. Terceiros em geral, onde se incluem as organizações clientes e fornecedoras, contactos individualizados nessas organizações e empregados, os nossos empregados. Aqui no centro temos a parte relacionada com os produtos e contratos. Produtos, os tipos e as famílias, e produtos. Contratos, não só os contratos em si, mas também as suas ligações, aqui chamadas conexões aos contratos, e também os eventos relevantes associados à história do contrato, desde o espaço da sua negociação à assinatura, renovações, etc. Finalmente, aqui à direita, a parte mais específica em que nos vamos ter com mais detalhe neste vídeo. O orçamento das operações a partir do qual se emitem as propostas, as respectivas microoperações, o plano final da produção, apenas em consulta para que os comerciais tenham feedback daquilo em que efetivamente e no terreno a proposta se traduziu. E ligado aos orçamentos e propostas, a questão do catálogo das microoperações e do sistema de preços, que são fundamentais para a construção e para a qualidade e rentabilidade dos mesmos. Vamos então ver mais em detalhe estas facilidades. Vamos agora concentrar nossa atenção nos orçamentos das operações e consequentes propostas para os clientes a que as operações se destinam.
Trata-se de uma forma de trabalhar 100% web, em que os orçamentos e propostas se podem fazer a partir de qualquer lugar e a qualquer hora e de imediato enviado ao cliente. Enviado quer na forma PDF ou informando-o com um simples SMS que pode entrar no nosso portal dos clientes e ver e imprimir em self-service a proposta que acabamos de fazer para ele. Vamos então diretamente aos orçamentos e propostas. Escolhendo esta opção, acedemos aos critérios para constituir a nossa lista de trabalhos. Vamos escolher o nosso cliente, a Demoship.org. E cá estão os últimos orçamentos propostas para a Demoship.org. Temos aqui um embarque de carga geral, com o detalhe a indicar que é madeira. Descarga de fruta, fruta em paletes. Aço, varões de aço. Descarga de postes de madeira, etc. Aqui no lado direito temos um conjunto de comandos em que basta fazer clique para executar uma ação relacionada com esta operação. Vejamos, colocando o cursor em cima, pela ajuda do sistema de que se trata. Passar ao planeamento, orçamento OK, emitir e imprimir, enviado ao cliente, aceito pelo cliente, salto para microoperações, salto para o plano inicial, salto para o plano final, salto para o plano de armazém de exportação e gerar novo orçamento. Vamos exemplificar o uso destes comandos com os comandos emitir, imprimir, salto para as microoperações e gerar novo orçamento. Vamos ver 2 ou 3 propostas. Tratam-se de propostas fictícias, nomeadamente em termos de terceiros e preços, mas são inspiradas por casos reais da nossa experiência. Temos aqui esta A414, que é uma proposta muito simples, como vamos ver. Clicamos e logo acedemos à proposta. Podemos de imediato imprimi-la ou gerar um PDF e enviá-lo. Inclusive, como já referimos, o cliente, via web e através do seu login e password, pode entrar no portal que temos para o servir e ver e imprimir esta proposta em self-service. E o que temos aqui? Basicamente, umas microoperações de parqueamento a descoberto, com aqui discriminados os preços para os 2 primeiros dias, os seguintes 8 dias e etc. Depois o manuseamento da carga e mais para o fim, as microoperações como a pesagem. Ao receber esta proposta, o cliente fica a saber o custo das nossas microoperações para o que ele pretende. Em termos do workflow, depois de emitir a proposta, envio-a e dou como enviado ao cliente. Quando ele aceitar, clico para dar a proposta como aceito. Depois posso seguir o que se passa, vendo como a produção trata dos planos iniciais e finais e quando concretiza a operação. Mais tarde passaremos à faturação, cujo módulo M715 será objeto de um outro vídeo, e esta operação terminará com sucesso como de costume. Agora quero fazer uma nova proposta. Pois bem, se for parecida com esta, basta clicar apenas aqui, gerar novo orçamento. Abre-se uma janela, aqui posso indicar o cliente e outros dados. Posso também dizer que quero com um aumento de 10%, é o que vou fazer. Faço OK para gerar. E cá está, aparece aqui no topo da listagem a nova proposta, a 419, que está pendente para eu poder ainda trabalhá-la. Posso, por exemplo, vir aqui às microoperações e fazendo clique acedo às mesmas. Como se vê, são aquelas que tínhamos visto na proposta anterior. Poderia agora fazer ajustamentos e eliminar ou acrescentar microoperações. Depois, através de cliques, poderia passar à produção para validar, dar como pronto, emitir, etc., seguindo o processo já anteriormente visto. Bem, penso que demos uma ideia de como funciona esta ferramenta e vamos terminar examinando uma outra proposta, com muitos mais itens, para se perceber que estamos preparados para tratar realidades bem complexas. Vemos aqui a proposta 400, que trata de aços em geral, neste caso varões de aço e ferro. Clicando para imprimir e emitir, acedemos de imediato à mesma. Como vemos, tem bastantes mais itens.
Na verdade, descendo, vamos ver que tem 102 itens. Vamos de novo ao topo e o que vemos são microoperações. Recepções, descarga para terra, tráfego da promada para parque, descarga direta, descarga para parque, levantamentos, sorting, etc. Em suma, todo um conjunto de microoperações especializadas com que se tratam os aços nos portos, no caso, varões de aço. E pronto, terminamos aqui esta sucinta apresentação dos orçamentos das operações e consequentes propostas. Para que se possa construir as soluções que respondam adequadamente e de forma rápida às solicitações dos clientes, é fundamental ter o sistema bem concebido e preparado. De imediato é essencial ter um bom catálogo de microoperações para que com elas se possam compor todas as operações que sejam necessárias para satisfazer os clientes. Na verdade, as microoperações funcionam como peças Lego, com as quais se deve poder construir todas as operações necessárias. Os nossos clientes contam com a nossa experiência de muitos anos para os ajudar a construir e a aperfeiçoar o catálogo das microoperações. Vejamos um exemplo de catálogo de microoperações. Vamos selecionar as microoperações que começam por 01. Bem, cá as temos. Carga landed, tráfego promada parque, tráfego parque promada, carga liner in, carga semidireta, carga direta, recepção mais carga direta. Vamos agora selecionar as microoperações que começam por 03. Descarga para parque, descarga com entrega no cliente, levantamentos, devoluções, etc. Com estes exemplos, pensamos ter ficado claro qual deve ser o conteúdo do catálogo das microoperações para este caso dos portos. Outra questão que tem de estar bem concebida e disponível é o pressário. Não uma simples lista de preços rígidos, um produto só com um preço, mas um sistema que permita estabelecer de forma diferenciada preços para cada produto, atendendo a fatores relevantes do negócio, como sejam os volumes em causa, o tipo e o cliente em causa, contratos específicos, a forma e a urgência de execução dos trabalhos, etc. Claramente, tratar 10 unidades ou tratar 1000 tem preços unitários diferenciados. Um grande cliente ou um cliente esporádico idem. Executar a operação em dias normais de trabalho ou num feriado em que os custos normais de trabalho são muito superiores também. O nosso sistema de preços responde a todas estas questões. Vejamos um exemplo. Entrando no sistema de preços, vamos pedir preços de código começado por D. Aqui vemos preços de carga geral para carga de pasta de papel. Carga-descarga direta, que vigorou em 2004. Carga-descarga direta, que vigorou a partir de 2005. E devoluções. E aqui podemos ver os preços de carga geral para descarga de pasta de papel. Mais cá para baixo podemos ver os preços para manusear bobinhos de papel, alumínio, chumbo em lingotes, fardos de fibra, blocos de mármore, varões de aço, etc. A arquitetura dos produtos é de extrema importância no tipo de organizações a que se dirige este módulo. O nosso sistema de suporte à arquitetura dos produtos, usado em todos os módulos, providencia facilidades para conceber e explorar arquiteturas abrangentes, que reúnem numa única base produtos, serviços e recursos em geral. Permite 4 níveis: classes de produtos, tipos de produtos, produtos e lotes. E todo um conjunto de facilidades adicionais, como sinónimos e composições, kits, etc. Para o que aqui interessa, vamos endereçar apenas a classe de produtos ligados aos lotes de carga mercadorias, como atrás explicado, e a classe dos produtos ligados às microoperações. As classes já estão normalmente pré-definidas no sistema, pelo que vamos visualizar apenas os tipos de produtos e produtos. Entrando em tipos de produtos, muitas vezes também designados por famílias de produtos, vamos pedir os das classes começadas por P, que são as dos produtos e serviços portuários. Vejamos.
Como vemos, temos duas classes. A classe PC, portes cargas, que é constituída pelos serviços que traduzem a manipulação de grupos de mercadorias relativamente homogéneos em termos de manipulação. A classe PM, portos microoperações, que é constituída pelos produtos e serviços necessários à concretização das operações microoperações. Dentro da classe PC, cá temos a família ligada especificamente à carga geral, aos contentores, aos granéis sólidos e ao RORO, veículos. Se quisermos ver os serviços da classe carga geral, basta clicar aqui. E cá estão eles. Note-se que, embora com nomes próximos das mercadorias, não se tratam de mercadorias. Por exemplo, os nomes bobinhos de papel ou varões de aço não referem aqui as mercadorias em si, mas sim os serviços de os carregar e o descarregar. Podemos fazer o mesmo em relação às restantes cargas. Aos contentores, cá estão eles. Aos granéis sólidos, cá está. E ao RORO de veículos. Bem, vamos passar agora a outros tipos de produtos e serviços mais ligados às microoperações da classe PM. Equipamentos básicos de elevação, como por exemplo as gruas. Equipamento de transporte. Clicando em transporte geral, podemos ver 3 itens. Vários tipos de mão de obra. E aqui vários tipos de produtos e serviços portuários específicos usados nas microoperações ligadas a determinadas cargas. Por exemplo, podemos ver, clicando aqui, vários itens ligados à carga geral, desde a pá carregadora, madeiras, etc. E com isto julgamos ter apresentado suficientemente o subsistema de produtos no que respeita aos tipos, famílias e aos respectivos produtos. Outro subsistema muito relevante em termos das organizações é o dos contratos. Não vamos, no entanto, aprofundar muito este tema, tanto mais que há um vídeo específico sobre a gestão de contratos, em que o subsistema dos contratos é abordado em profundidade. Vamos apenas introduzir a questão e em termos do seu interesse para este módulo. Olhando para as opções do menu ligadas aos contratos, vamos apenas entrar nos tipos de contratos para exemplificar a variedade de contratos que podem interessar ser cadastrados e controlar. Vejamos. Contratos de fornecimento de água, que é importante para os navios. Contratos de aluguer, comunicações, eletricidade, obras em navio, escala, etc. A diversidade é imensa e muitos deles são importantes controlar, não em termos do seu cadastro básico, que inclui a possibilidade de associar os contratos reais digitalizados, mas também em termos de controle de prazos e valores, terceiros e outros contratos associados, histórico de eventos ligados à negociação, renovação, etc., faturação e pagamentos associados aos contratos. Mas, como referimos, não é objeto do presente vídeo aprofundar esta questão. Os orçamentos e as propostas são o ponto de partida para toda a atividade subsequente a que poderemos chamar de produção. A produção, o departamento e as pessoas da produção, por vezes intervêm na construção dos orçamentos. Para isso, vemos que existe um comando para passar o orçamento em elaboração à produção. Esta examinará o orçamento do ponto de vista técnico, nomeadamente se foram consideradas todas as microoperações para atingir o fim em vista, e devolve o orçamento validado do ponto de vista técnico. Na verdade, a produção, a partir do momento em que os orçamentos lhe são passados, para validar ou já para os executar, vê tudo o que o comercial vê, exceto os preços. No vídeo do módulo M720, Portos Planeamento, toda a atividade de produção é aprofundada. Aqui só queremos sublinhar que o comercial pode seguir a concretização das suas propostas na produção, para se manter informado e aprender a melhorar os seus orçamentos no futuro, e também para dar efetual feedback para a faturação.
Note-se que a primeira coisa que o planeamento faz quando recebe uma operação para executar é associar a essa operação um lote de carga, mercadorias em concreto que a operação vai tratar. Com isto elabora o chamado plano inicial, em geral bastantes dias antes da execução propriamente dita da operação. Já mais junto à data da operação, o planeamento gera o plano final, com os ajustamentos necessários ao plano inicial, e que é o que vai de facto ser executado e faturado. Como se pode ver aqui, o processo comercial termina passando para o planeamento a concretização do que foi negociado. No planeamento é feito o plano inicial e depois o plano final, passando-se então à fase de execução das microoperações. Em ligação com o plano inicial são registados os lotes de carga, mercadorias. Lotes esses que serão a base de todos os movimentos de cargas, nomeadamente os movimentos de promada, os movimentos de parque, os movimentos de portaria. Toda a parte de planeamento será abordada no vídeo sobre o módulo 720, portos planeamento. A parte de execução em si dos movimentos será tratada nos módulos M730 portos, movimentação cais, e M740 portos, estoques, parqueamento. Quanto à faturação, a mesma é aprofundada no vídeo do módulo M715 portos faturação. E aqui só queremos sublinhar que é integrado e gerado automaticamente, responde às exigências legais mais avançadas, inclusive as colocadas pela faturação certificada em Portugal e pelas NFEs, Faturação Eletrónica no Brasil. Finalizadas as operações, o que implica os planos finais serem dados como terminados e marcados com essa situação, passa-se à faturação. Há uma fase de preparação em que as microoperações são valorizadas com base nos valores propostos e nos volumes movimentados e outras considerações, como tempos de parqueamento, serviços de frio, etc. Esta fase termina com a aprovação dos valores a faturar. Segue-se a geração automática das faturas, a sua contabilização automática e a impressão e envio, sendo que a impressão e envio pode ser totalmente eletrónica, isto é, desmaterializada quando o enquadramento legal o permitir. Neste vídeo apresentamos o módulo M710 Portos Comercial, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação pode ser sempre faseada, tendo, por exemplo, em conta, na primeira fase, apenas a emissão de propostas. Isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.